Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bisu Consult novamente. Nesse vídeo nós vamos analisar o Banco Inter, um dos queridinhos aí da galera que gosta das empresas de crescimento, uma empresa que cresce muito, cresceu muito seus lucros, cresceu muito sua receita, sua base, cresceu muito, óbvio, sua cotação, multiplicou por diversas vezes. E aí agora a gente vai analisar qual foi a influência da pandemia nesse banco, né, Banco Inter, qual a comparação dele com os outros bancos. No final das contas a gente vai jogar lá no nosso BI, e lá no BI sim é que a gente vai ter essa comparação para saber, lá na nossa carteira simulada, se o Banco Inter está barato, se ele está caro, como é que ele está em relação a todo mundo, né? Nessa parte aqui do nosso BI a gente fala isso, fazendo valuation com diversos tipos de métodos de valuation, que a gente chama de carteira filosofal, né? A filosofia do Décio Bazin, do Greenblatt, do Benjamin Graham, do modelo de Gordon e do fluxo de caixa descontado. Então vamos lá para o Banco Inter, rapidinho. Banco Inter, antigo Banco Intermédium, é um banco múltiplo brasileiro sediado na cidade de Belo Horizonte, caracteriza-se por ser um dos primeiros bancos digitais do Brasil e pela ausência de taxas sobre serviços básicos. Atualmente é patrocinador master do São Paulo Futebol Clube, informação totalmente inútil, mas está aí, né? O banco está desde 1994, como Banco Intermédio, há pouco tempo mudou para Banco Inter. Olhando aqui o seu release, na verdade a prévia operacional, que eles chamam, do Banco Inter, né? Coloco aqui o BID 11, que é a unit, né? Que tem, se não me engano, uma ON e duas PN. Nível 2 é o nível que ele está inserido lá na bolsa, né? Poderia ser melhor, poderia ser novo mercado, mas está no nível 2. Por enquanto, né, com unit você nunca vai ser novo mercado, tem que ser só ON. Aqui algumas informações então do banco que eles divulgaram. Alcançamos 6 milhões de clientes na plataforma Inter, crescimento e engajamento. Chegamos a 5,9 milhões de correntistas no segundo trimestre, crescimento de 132% em relação ao mesmo período do ano passado, e em junho 6 milhões em 8 de julho. Batemos o recorde de abertura de contas, 1 milhão, abriu 16 mil contas por dia útil em junho, aumento do cross-selling, né, que é a venda casada, que atingiu 2,75 produtos, né, era 2,66, agora passou para 2,75, que é bom. NPS, que é o nível de satisfação aí de 65 pontos, não é muito alto, mas está crescendo, né, 65, para você ter ideia. O Nubank tinha mais de 90, não sei agora como é que está, mas tinha mais de 90 de NPS, que é o grau de satisfação. Ultrapassamos 161 milhões de acessos pelo app. Day-to-day banking, 3,1 milhões de clientes com saldo médio de R$ 1.172, transacionou 3 bilhões em cartões em 2020, 83% a mais do que no mesmo período de 2019, muito legal isso. O Pai, que é a plataforma de investimento dele, 762 mil clientes ativos na plataforma, 13% da base de clientes, crescimento de 179%. Atingiu 238 mil clientes com ações custodiadas no Inter, crescimento de 748 também, muito grande, né? Tinha muito pouco, quase não tinha, agora eles começaram com essa plataforma de investimento e tudo mais, então depende muito da comparação, mas já é uma coisa muito legal. Seguro, 113 mil clientes segurados, realizou 48,3 vendas de seguros e consórcios, 672 acima, né, do ano passado. O crédito, né, a originação de crédito atingiu 1,5 bilhão, crescimento de 71% em relação a 2019, ao mesmo período. Crédito para empresas, 72% em relação ao mesmo período, produção de 676 milhões. Crédito imobiliário, 373 milhões com crescimento de 20%, crédito consignado, crescimento de 150%. Marketplace, lembrando que o Banco Inter funciona ali parecido com a Magazine Luiza e outros marketplaces da vida aí, onde você vende não só seu produto, mas produtos de outros players, a gente chama de third party, 122 milhões no marketplace, crescimento de 218%, em comparação só ao trimestre passado, afinal de contas isso aqui é um pouco novo. O Intercel lá, né, que é o chip lá deles, 33 mil chips vendidos em 40 dias, bem legal. Interday realizou o primeiro Interday, que é um dia, né, do Banco Inter, né, inspirado no sucesso da Black Friday no dia do solteiro chinês, né, que vende até mais do que a Black Friday, esse dia do solteiro chinês aqui. Eles criaram um dia deles. E aí, em apenas um dia, o volume total de vendas superou 30 milhões. Então, alguns números aqui, ó, contas digitais abertas, não para de crescer. Saldo em conta também não para de crescer, o que é bem legal, né? E volume total do marketplace também não para de crescer. Então, olhando para cá,
Só alegria, Banco Inter, operacionalmente falando, inquestionável, um banco muito bacana e que dá bastante alegria para os seus sócios. Vindo aqui para o nosso BI da Bizu, BI que nós desenvolvemos para você conseguir analisar as empresas que você quer investir. E nesse BI, lembrando, nós não fazemos recomendações de compra ou de venda de ações, é somente para você analisar e estudar. O link vai estar lá na descrição, no primeiro link da descrição do Telegram, onde você vai cadastrar-se e vai receber o link. E aí você vai poder fazer suas análises. Logo também estará isso no site, onde teremos lá uma demonstração e também o acesso ao link completo. Primeira coisa, para você escolher aqui o que você quer analisar, eu quero colocar aqui segundo trimestre. E aí, colocando as empresas que já soltaram o segundo trimestre, eu quero colocar agora o setor financeiro. Depois, que eu sei que banco é setor financeiro, né? Depois, intermediários financeiros dentro do subsetor. E por fim, eu tenho aqui bancos. E aí eu vejo que quais bancos já lançaram o segundo trimestre? O ABC Banco, o BMG, Banco Inter, que é o que a gente vai analisar, o Banestes, o Banrisul, o Bradesco, o Banco do Brasil, Itaúsa, que não é um banco, mas está aqui na classificação na B3 como banco, o Itaú, Paine e o Santander. Santander, Itaú e Bradesco nós já analisamos. Acesse lá o card, lá vou colocar no final para você ir direto para a nossa playlist de análise do nosso Balanço Bizu, e aí você vai conseguir analisar todas as empresas, assistir as análises de Ambev, de VEG, de Cielo, diversas empresas que a gente já analisou, inclusive dos outros bancos grandes, né? Os bancos privados, e agora também mais essa análise aqui do Banco Inter. Começando então, você vai selecionar aqui os painéis, vou botar em geral trimestral, onde nós teremos primeiramente a comparação das receitas, e aí todos os bancos. A comparação aqui é a comparação do anualizado um com o outro, né? E aí o anualizado você tem aqui a diferença entre eles, além da diferença do trimestral e da diferença desse trimestre para o mesmo período do ano passado. Só para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui já no Banco Inter para vocês entenderem como é que funciona essa comparação. Ó. Análise 2T 2020. Então o que eu estou comparando? Primeiro, a receita líquida. Estou comparando o chamado anualizado, que é os 4 trimestres do ano de 2019 contra os 4 últimos trimestres, já que o 2020 não está completo. Tirando então esses 2 trimestres e colocando esses 2 trimestres, houve até um aumento de 4,73. O último trimestre para cá também teve um aumento. O mesmo trimestre, comparando com esse trimestre, mesmo período do ano passado, também teve um aumento. Isso em relação à receita. Receita que é a primeira linha, que é o faturamento, as vendas. E aí você tem lá, tirando todas as despesas que o banco tem, você vai ter lá no final uma margem bem pequena de 2,71. Então veja que existe uma margem bem pequena aqui no Banco Inter. A receita então cresceu até aqui, ó, agora ela deu uma queda, mas ainda no geralzão, no anual, está subindo. A cotação dela já caiu bastante aqui até a pandemia, depois subiu e já está ali praticamente no máximo histórico. Né? Vamos ver como é que ficou depois dessa divulgação desse balanço, se melhorou ou se piorou. Olhando aqui o lucro líquido, ó, também nós temos a comparação anualizada, e aí nesse caso do lucro caiu bastante, quase 70%, de 79 para 24 milhões, o que é uma queda bem significativa. Era negativo no primeiro trimestre, que caiu para zero, isso aqui é zero. Então a gente tem aí uma melhora, né? Então estava negativo e ficou zero, melhorou, mas em relação ao mesmo período do ano passado piorou. Então você vê que ó, era positivo, ficou negativo aqui, agora ficou praticamente no zero. Então, no geral, aí o Banco Inter deu uma melhorada no trimestral aqui, porém ainda no anualizado a queda é bem grande, porque você está tirando 2 que são grandes e colocando 2 pequenos, ou abaixo de zero, aí não tem como, vai ficar ruim mesmo. Entendeu? Voltando aqui agora para a comparação com os outros bancos, ó. Nesse critério de comparação, a receita então do Banco Inter cresceu 4,74, que é aí, tá na média entre todos os bancos, né? O que mais cresceu foi o ABC e o Paine, a receita, e o que mais caiu foi o Banestes e o Banco Bradesco. Já quando a gente olha o lucro líquido, aí você vê como é que a situação muda, ó. Aí o Banco Paine teve no anualizado uma melhora no prejuízo, né? Não foi nem um aumento de lucro, uma melhora no prejuízo, diminuiu o prejuízo. O Banestes teve um aumento, né? Esse sim teve um aumento, e o Banco Inter teve uma queda bem grande, aí, a maior de todos até agora. Isso aqui no lucro que a gente chama de total, né? Corrente e não recorrente e não recorrente. Tá? Então, nesse critério, o Banco Inter não está com os melhores números aí que poderia estar. Indo aqui para a análise, né, de várias empresas ao mesmo tempo, analisando ROI, margem e dívida. Dívida é o banco, não tem, né? O empréstimo é o negócio do banco.
Mas analisando ROI e margem, você vê o seguinte, ó, eu estou dentro do setor, desci aqui, apertei esse botão, fui para o subsetor, fui para o segmento e agora as empresas. Veja que pelo tamanho da receita, ó, a receita dos bancos, ó, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil e Banco Santander, eles, né, englobam quase tudo aqui no meu gráfico. Fica bem pouquinho aqui para analisar os outros bancos, entre eles o Banco Inter, onde houve um aumento na receita, só que nem tanto. E aí, quando você coloca aqui para comparar o ROI em si, você vai ver que o ROI do Banco Inter, o BID, ó, é 1%. É muito baixo, é muito pequeno e é uma queda, né? Você vê que esse aqui é o gráfico do Banco Inter. Estava aqui, ó, em 2015, quando ele começou a reportar, que ainda nem era aberto na bolsa, até que em 2017 ele estava com 13%, aí caiu para 7%, caiu para 4% e agora com 1%, bem ruim. Quando eu olho a margem, aí você vai ver que a margem fica todo mundo lá para baixo, né? Porque o Itaúsa tem uma margem gigantesca que acaba atrapalhando o gráfico, mas você vai ver que no geral aqui o Banco Inter, em termos de margem, está com uma margem de 3%, que é uma margem também baixa em relação aos outros bancos, só está ganhando aí do Banco Pioneer, que tem menos 7%. E a gente vai ver isso aqui de novo. Ó. Olha o que está acontecendo com a margem do Banco Inter. A margem EBITDA e a margem líquida é igual, porque não tem margem EBITDA para banco, ó, mas aquele que chegou a 11%, caiu para 9%, caiu para 3%, ou seja, uma margem bem ruim. Você vê que tem Itaúsa com a margem gigantesca, né? Mas Santander tem uma margem boa, o Bradesco tem uma margem boa, Banespa tem uma margem boa e o Banco Inter não tem uma margem boa. Quando a gente passa para o poder de lucro, então, aí é com a situação do Banco Inter degringola de vez, né? A situação de número fundamentalista piorando em vez de estar melhorando e a cotação não para de subir, olha o que acontece. O poder de lucro do Banco Inter é praticamente zero. Por quê? Ele tem 1% de ROI. 1% dividido por 6,6 dá praticamente zero. Um número parecido com zero. Então, o Banco Inter hoje está pagando nada. Não tem condição de pagar dividendo, não tem condição de pagar lucro, nada. Porque é o que ele tem hoje, em termos do que ele está sendo cobrado no mercado, é infinitamente irrelevante o valor que ele consegue pagar. Você veja que aqui em 2018 ele conseguia pagar 1,56 de poder de lucro. 2019, 0,74. Agora, 0,17. Então você vê que o ágio que você está pagando no Banco Inter era maior, mas pelo menos você pagava um ágio grande, mas você tinha um poder de lucro ainda. Agora não. Não para de cair o ROI, não para de cair o poder de lucro. E ainda assim a galera continua pagando caro. Olha quanto é que era o preço sobre lucro, 64. Em 2018, 64. Em 2019, 135 e agora 581. Está quase batendo lá na Tesla, lá que chegou em 4 mil de preço sobre lucro, né? Um valor absurdamente alto. Por quê? A cotação não para de subir, enquanto o lucro que estava subindo agora deu uma baita de uma queda. Então isso é muito importante. Mesmo a gente tentando projetar isso para o futuro, vamos tentar ver o que está acontecendo com esse lucro aqui. Ó. 2019, porque ele começou em 2018, né? Então de 2019 para 2020, só pegando aqui final de 2018, 2019 2020, né? Começo de 2019 e final de 2020, olha o que aconteceu com o Banco Inter. Né? Ele teve uma variação na cotação de 194%, teve uma variação no seu lucro de menos 69%, então o poder de lucro caiu quase 90%. Veja, aqui era 0,74, aqui ficou 0,17. O lucro aqui era 11 por ação, agora ficou 0,011, agora é 0,03. E a cotação subiu ainda assim. Comparar o Banco Inter no seu lucro, né, de agora com o final de 2019, ó, caiu 69, com o final de 2018 caiu 64. Já a sua cotação subiu 30 em relação a 2019, mas 219 em relação a 2018. E aí o poder de lucro só está despencando, já despencou 80%, quase 90%. Então, nesse critério, é bem ruim a situação de preço e lucro do Banco Inter. Se a gente tentar olhar para o futuro, mas será que para o futuro, comprando esse preço, o banco vai conseguir me entregar um negócio bom? Depende do que você chama de futuro. Se você chamar de futuro 5 ou 10 anos, não. O máximo que ele vai conseguir te entregar daqui a 10 anos é 1,37 de poder de lucro, que é a capacidade de pagar dividendo. E olha, eu estou colocando aqui a receita, que eu chamo de receita do triênio, contra a receita do triênio passado, um aumento bem legal, 17% ao ano. A margem dele caiu bem agora, eu estou trazendo para a média aqui de 7,6%, então eu estou melhorando a situação dele. Ainda assim, se a gente for tirar isso que eu fiz e colocar o CAGR da receita, que é essa receita sobre essa, é 12%, ainda é menor. Se olhar o lucro, é 5,9% negativo. Se olhar o fluxo de caixa livre, não é nada, porque ele não tem isso, né? E se olhar as retenções, 1,69% negativo. Ou seja, não há
nenhuma previsão de crescimento maior do que essa aqui no Banco Inter por todos esses critérios que eu estou vendo. Tá? Pode ser que você consiga enxergar outra coisa, mas não há. Ainda há um aumento, sim, por causa desse aumento aqui, mas há um aumento aí de 0,17 para 1,37. Você imagina você investir 10 anos no banco para te pagar 1,37 aí, no máximo, de poder de lucro, de poder de pagar dividendo daqui a 5, 10 anos. Então é bem complicado a situação do Banco Inter nesse lado. Dividendo, então, mesma coisa, né? Enquanto alguns bancos têm uma capacidade grande de pagar dividendo, o Banco Inter não tem, está pagando até mais dividendo, aí, um payout até maior esse ano agora, mas a média é um payout de 82%, ainda assim um valor muito pequeno. Ele pagou dividendo aqui nesses 2 períodos, mas em relação à sua cotação é um valor irrisório, ridículo, né? E aí, olhando para a questão do valuation, onde a gente vai analisar os critérios famosos do Greenblatt, né, que leva em conta principalmente o ROI e o preço sobre lucro, ou o ROIC e o EV/EBITDA, que são fatores fundamentalistas e fatores de preço, ou do Décio-Bazin, onde leva em conta a dívida, seja ele não especifica o que é, eu estou colocando as duas dívidas aqui, nesse caso de banco nem leva em conta, né, a dívida, porque eu falei, empréstimo é o negócio do banco, mas levando em conta o poder de lucro, que é o poder de pagar dividendo, e o dividend yield, aí a gente vai avaliar. Nesses critérios, só para colocar o Banco Inter no lugar dele, né, só para lembrar, em termos de ROI, o pior banco de todos. E aí não estamos nem falando de preço, estamos falando só de fundamentos. O pior banco de todos em termos de ROI foi o Banco Inter. Em termos de preço sobre lucro, um valor estrondoso, né? Sei lá, está 30 vezes pelo menos aí maior do que o segundo colocado, quase 40 vezes maior do que o segundo colocado, que é o Banco Itaú. EV/EBITDA também não tem, porque os bancos não têm esse negócio, né? Até aparece algumas coisas aqui, mas não é real. E aí quando eu coloco aqui no poder de lucro, é o contrário do preço sobre lucro, fica lá, 0,17 de capacidade e ainda pagou um dividendo aqui até maior aqui do que esse valor, mas ainda assim nada que possa justificar qualquer tipo de preço que a gente tenha. E aí olhando para o valuation em si, e aí você vê lá, pelos critérios de fundamentos e tudo mais, os melhores aqui em termos de poder de lucro futuro, em termos de fundamentos, né, do meu ranking geral aqui, melhor é o BMG, depois aqui eu tenho o Santander, então o Santander é o melhor em fundamentos, já o Banco BMG é o melhor em preço, e aí fica aqui uma classificação. Tá? Eu quero colocar o Banco Inter aqui, então o Banco Inter nessa brincadeira aqui, ele vai ter um dividendo ruim, poder de lucro ruim, poder de lucro futuro ruim, fundamento ruim, preço ruim, pelo modelo de Graham, que leva em conta o preço sobre lucro e o preço valor patrimonial, o preço sobre lucro dele é 500 e pouco, é gigantesco. O preço do valor patrimonial é 7, então deveria estar custando 1,51, está custando 19. Isso aqui é o preço da ON, tá? Não é o preço da Unity, não. Então, se você pegar aqui a questão do preço, independente se é ON, PN, Unity, não importa, está muito caro em relação ao modelo de Graham, em relação ao modelo de Gordon, que leva em conta o dividendo futuro, também está caro. E mesmo pelo fluxo de caixa descontado, que ainda está levando em conta aquele crescimento bom dele lá, 17%, ainda assim está muito caro, devia estar 5,35, está custando 19. Então, algumas pessoas enxergam nele motivos para poder pagar esse preço. Se você enxerga, beleza. A verdade é que depois desse balanço lançado aqui, você vê que a situação piorou um pouco, né? Isso aqui é o preço da Unity, que tem uma ON e 2 PNs, e aí você vê que a cotação caiu 5,27 hoje, né? Se você pegar aí por 5 dias aí, vem caindo, tá? E se você pegar no mês, na verdade, subiu bastante, chegou a estar 49 aqui, ainda está 59, então a galera ainda está acreditando muito em Banco Inter aí, um banco que por esse preço aí já tem hoje um valor de mercado aí de 14 bilhões aí, então um valor de mercado bem interessante aí para um banco que na verdade é um banco ainda considerado um banco pequeno, né? Então é isso, Banco Inter então, análise de Banco Inter para você que gosta desse tipo de análise, para você que gosta de empresas de crescimento e acredita, sempre entenda. O crescimento já está precificado em 99% das vezes, esse crescimento suposto. Então o crescimento tem que suportar essa expectativa gigante. Se estão acreditando que o Banco Inter vai crescer 30% ao ano e está crescendo 17%, a cotação vai cair. Se estão acreditando que ele vai crescer 30% ao ano e ele cresce 40%, a cotação vai subir. Então é por isso que tem empresa que apresenta crescimento e ainda assim cai, tem empresa que apresenta prejuízo e ainda assim sobe. Esperava-se um prejuízo de 10%, o prejuízo foi de 5%, foi melhor do que o previsto. Então, na verdade, a cotação pode ter subido. Isso pode acontecer com Via Varejo, com Oi, com as empresas que ainda estão aí em recuperação, né, tentando
mudar o jogo aí e a gente vai ver também essas cotações. Já vimos a Via Varejo, depois vamos ver a Oi, provavelmente amanhã vai ser a análise da Oi. E aí você vai analisar, assim como analisamos aqui do Banco Inter, se é bom ou se é ruim para você. E aí tem que encaixar no seu objetivo, e é você quem vai escolher as empresas que você vai fazer, seja para day trade, swing trade ou para buy and hold, para velho invest, o que você acreditar ser o melhor para a sua estratégia de investimentos. Tá bom? Se você gostou então desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, marcar o sininho, comente ali o que você acha do Banco Inter, não esquece de comentar, também comentar que empresas você quer que a gente analise, tem saído muito balanço, eu não consigo analisar tudo, às vezes a gente analisa de bolão, às vezes analisa uma por vez, no final a gente vai tentar analisar os setores para poder ficar mais fácil de você enxergar, mas a verdade é que as empresas que são mais importantes a gente está tentando pegar primeiro para poder analisar, para você entender. Não esquece também de acessar o BI, o link do BI é para você acessar o nosso BI, e aí você ter todas essas análises aqui que a gente está fazendo na sua mão, através do link do Telegram e também depois através do nosso site. Tá bom? Um abraço, fui!